E a oração da fé, a oração conforme a fé, a oração conforme aquilo que está revelado, a oração conforme a palavra, a oração conforme a vontade de Deus. E a oração da fé levantará o enfermo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia. Irmãos, é a palavra. Capítulo 4, ainda do Evangelho de Mateus, quando se fala da tentação, quando Satanás se aproxima, e Satanás naquele momento faz 3 tentações. Não é que Jesus só foi tentado ali, não, irmãos. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas o evangelista fez questão de registrar ali. E como é que Jesus responde? Está escrito, está na palavra de Deus. Ou seja, a única arma que Jesus utilizou para enfrentar o inimigo, para pelejar contra o inimigo, qual foi? A palavra. Olha, tome a espada. Qual é a sua espada? A palavra de Deus. Então a obra de Deus é para ser baseada na palavra. Não procure outros recursos, não procure outra metodologia, não procure uma outra conversa. Não use da psicologia, ou da sociologia, ou da pedagogia, ou de qualquer outra guia. Você tem a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, diz: ó, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação. Qual é essa palavra? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, eu estou na lista, mas eu não sou um pecador, não. De todos os pecadores, eu sou o mais ordinário. Mas não é isso que se chama atenção. O que se chama atenção é para a sua palavra. No capítulo 4 do livro de Atos, Pedro, no seu discurso, que vai falar sobre a pedra, ele: Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. E eu quero dizer, olha, e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em Maria, não há salvação em Pedro, não há salvação no Papa, não há salvação nas boas obras, não há salvação em nenhum outro. Só a salvação nele, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Debatendo com os religiosos da sua época, Jesus, no capítulo 5 de João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras. Lembra que eu falei no início da mensagem? Examinar, estudar, pesquisar, destrinchar, meditar. Ô irmãos, sejamos sinceros conosco e com Deus. Você tem examinado as Escrituras? Você tem lido as Escrituras? Você que é pai, que é mãe, hoje é dia das mães, né? Você que é mãe, você tem lido a Bíblia dentro de casa para seus filhos? Eu gosto sempre de contar a experiência minha, viu? Não é que eu seja boa pessoa, não. Eu sou mais pecador do que Paulo. Quando Caleb e Judá começaram a crescer, eu dizia assim: eu não vou ler a Bíblia para vocês, não. Nem vou pregar para vocês. É vocês que vão ler e pregar para mim. E Deus me deu a glória, Deus me deu a graça. Não é por minha causa, não. É por causa da graça dele, dos meninos hoje estarem no seminário. Mas eles é que pregavam para mim dentro de casa. Examinai as Escrituras. Não deixe de pregar, irmão, dentro de casa. Não deixe de ler a Bíblia dentro de casa. Não deixe de orar dentro de casa. Não deixe de testemunhar dentro de casa. O apóstolo Paulo diz por quê. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada e útil. Ela não é só inspirada para ficar lá na estante, aberta no Salmo 91, para quando o diabo entrar pela janela, se assustar e sair correndo, não. Não, a Bíblia não é isso, não. Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que finalidade, com que objetivo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Eu só vou conseguir fazer a obra de Deus perfeitamente se eu tiver iluminado pelas Escrituras. Em terceiro lugar, como a obra de Deus precisa ser feita? Ela precisa ser feita para alcançar os necessitados. Versículo 16, nós vamos ler todo agora, versículo 16. Todos juntos. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Ô irmãos, um dos nossos erros durante anos, eu vou dizer durante décadas, é que a igreja se tornou um clube. O clube dos crentes. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Pronto. A gente se reúne de manhã, faz a nossa escola dominical, as crianças descem, fazem um jogral, os adolescentes vêm, apresentam alguma coisa, de repente aparece a Adriana aí, fazendo a reportagem de Adriana e tal. Aí a Edel vem, sai o coral, aí a SAF vai fazer uma departamental, poxa. Pronto, é bom estarmos aqui. É salutar estarmos aqui. Só que nós perdemos a visão de que existe um mundo lá fora e Jesus nos enviou para este mundo lá fora. Ele diz assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não, irmão, nós estamos procurando um lugar, um espaço, uma oportunidade em que nós sejamos aceitos. Jesus disse: não, vocês entenderam errado. Eu estou mandando vocês para o meio de lobos, vocês são ovelhas, mas os lobos devoradores são a esses lobos que eu estou enviando vocês. Então nós temos um mundo lá fora a conquistar. No nosso ambiente aqui, na nossa linguagem aqui, nós temos boca do rio para conquistar. Amém? Nós temos boca do rio para conquistar, irmãos. O reino que Deus nos propôs conquistar foi boca do rio. O reino que Deus nos propôs a conquistar foi nossa família. O reino que Deus propôs a conquistar são os nossos amigos, os nossos vizinhos. É começando em Jerusalém e Samaria, e toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus, Jesus vê as multidões, diz assim, versículo 9 e 36, vendo ele é Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando nós queremos romantizar esse texto, assim, Jesus estava vendo aquelas ovelhas ali todas convertidas, todo aquele povo iria se converter. Era essas multidões que no sábado, no domingo, que ele chama de domingo de Ramos, a entrada triunfal em Jerusalém, é essa multidão que daqui a pouco vai gritar: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E é essa mesma multidão que na quinta-feira seguinte vai gritar: crucificai-o, crucificai-o. É aquela mesma multidão que comeu os pães e ficou satisfeita e queria coroar Jesus rei. E quando Jesus disse: não, mas meu reino não é desse mundo não, vocês vieram atrás de mim por causa do pão que vocês comeram ontem, hoje não vai ter pão não, a sopa acabou. Não, é todo dia que tem festa na igreja? Não. As pessoas foram embora, o abandonaram, porque elas estavam presas às coisas deste mundo. Mas é a esta multidão que a Bíblia diz: Jesus se compadeceu deles, chorou por eles. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Oh, quantas vezes eu quis arrebanhar os seus filhos, como a galinha faz com os seus pintinhos, e vós não deixaste. O apóstolo Pedro vai dizer mais tarde, lá em Atos: olha, é esse que vocês crucificaram, o Messias de Deus. No capítulo 11, Jesus diz assim: vinde a mim, 11, 28, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Na nossa versão, na versão corrigida, diz assim:
cansados e oprimidos. Então existe uma